noite a todas e todos. Que a paz de Cristo permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, é motivo de alegria, satisfação poder estar aqui novamente, sentindo essas boas vibrações, recebendo essa energia que vem do alto, para a gente aprender mais sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho que consola, que nos ajuda sempre, principalmente nos momentos de dificuldade, de crises que todos nós atravessamos, porque ainda estamos num mundo de provas e expiações. E ainda passamos por essas situações para o nosso aperfeiçoamento, né? Para a nossa evolução. A nossa doutrina é uma doutrina que acredita na lei de progresso. Por isso que a gente pode dizer que somos progressistas, porque a gente acredita, né, que existe uma evolução, não só nas espécies, de acordo com Charles Darwin, mas também uma evolução espiritual. Porque a doutrina espírita é filosofia, e como filosofia, a gente vem aprender quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, a primeira pergunta, quem eu sou, nos leva a uma possível resposta de que eu sou um espírito. E como espírito, eu não tenho sexo, eu não tenho uma cor de pele, eu não tenho somente uma etnia, ou uma cultura, ou um país. Nós podemos reencarnar em diversos lugares, regiões, com diversas cores, de tons de pele, com diversas formas de expressão da sexualidade. Então a gente precisa ter essa visão que é mais universal. A gente precisa entender essa mudança de paradigma que a gente está vivendo no nosso planeta Terra. E isso vem através de grandes revoluções de pensamento, de filosofia, que mexem com a nossa maneira de ver, de encarar a vida. E Jesus, ele veio como enviado de Deus, de acordo com o evangelista João, né? Ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse verbo é o princípio. No princípio era o verbo, e esse verbo é Deus. Por isso que Emmanuel diz que Jesus é o médium de Deus. Olha que coisa incrível. Então, através de Jesus, a gente consegue essa conexão diretamente com Deus. Não precisa de santo ou santa. Eu posso entrar em contato com Deus, e eu posso sentir Deus aqui e em qualquer lugar, não só dentro do centro espírita, mas na igreja católica, na igreja evangélica protestante, no templo budista. Por isso que é tão importante o ecumenismo, por isso que é tão importante a gente aprender a conviver com as diferenças, porque ninguém vai pensar exatamente igual a mim. Nós somos únicos, nós somos seres individuais, e Jesus, ele chama, ele convida a essa mudança, a essa reforma íntima, a essa renovação de vida. Como era a sua vida antes de Jesus e como é a sua vida hoje com Jesus. Então Jesus, ele esteve presente em diversos momentos ao longo da história da humanidade. De acordo com Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Jesus esteve presente na formação do planeta Terra. Então ele é um ser crístico, ele é um espírito que nós chamamos de Cristo. Os judeus esperavam o Messias, e ele veio trazer uma grande lição de amor. Por isso que ele foi e é um professor, um mestre. Mas não é um mestre qualquer, é o mestre dos mestres. Ele foi e é um rei, mas não é um rei qualquer, é o rei dos reis, porque ele não teve uma coroa, senão uma coroa de espinhos. Na hora da paixão, na hora da entrega, na hora em que ele precisou passar por todo aquele sacrifício, aquelas dores que a gente lembra nesse período da Páscoa. E aí a gente precisa ter essa compaixão diante da dor
de tantas pessoas que hoje em dia são maltratadas, porque é aí que a gente encontra a presença de Jesus. Jesus está nesses pequeninos, nesses moradores de rua, nesses mendigos, nas mulheres que muitas vezes precisam se prostituir para ter o alimento e muitas vezes são julgadas. Qual é o olhar de Jesus a partir de toda essa situação que a gente vive hoje em dia? Como era na época de Jesus? Então existiam os fariseus, existiam os publicanos. Então a gente precisa entender todo esse contexto histórico que Jesus trouxe uma renovação. Então a doutrina espírita diz que a primeira grande revelação foi Moisés. A segunda grande revelação foi Jesus. E a terceira, nós estamos aqui hoje, nesse ambiente, desenvolvendo, estudando o que é o Espiritismo. No seu tríplice aspecto de ciência, de filosofia, com aspectos religiosos. Não é uma religião com dogma, não é uma religião com rituais, mas existem fundamentos que nos levam a gente a se religar com Deus. Por que a gente se afastou de Deus? Por que a gente precisa ainda de uma reunião como essa, de uma religião? Para lembrar desses ensinamentos. Porque Jesus ainda é atual. Jesus nunca será esquecido. Passarão o céu e a terra, e as minhas palavras, o quê? Não passarão. Lembram dessa passagem? É uma verdade. Então Jesus, ele é atual. Não é à toa que Joana de Ângeles escolheu como título do seu primeiro livro da série psicológica, como é o nome do livro? Jesus e Atualidade. Porque Jesus é atual. Nesse livro, logo aqui atrás da capa, né, na parte que fica no verso do livro, diz assim: a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nesses dias. Profundo conhecedor da psique ou da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Observe esse detalhe que é usado aqui no livro. O inconsciente. E aí a gente lembra de Sigmund Freud. Vocês já ouviram falar de Freud? Acho que todo mundo já ouviu aquela frase que diz assim: Freud explica, né? Será que Freud explica? O que é que Freud explica? Então, Freud, ele é considerado o pai da psicanálise. Eu estudo psicanálise há anos. Me tornei psicanalista, atendo no consultório, atendo online, dou palestras também sobre psicanálise, dou aula no curso de psicanálise, formo os novos psicanalistas, porque a gente precisa muito de saúde mental. Quem aqui nunca teve uma crise de ansiedade? Quem aqui nunca teve uma crise de melancolia, de tristeza, de depressão, ideias suicidas? A maioria das pessoas que buscam a doutrina espírita vem dessa forma. A maioria de nós procura Jesus por conta da dor. Não é à toa que Jesus curou não só cegos, paralíticos, na época os chamados leprosos, que hoje a gente não usa mais essa linguagem, tá, gente? Pelo amor de Deus, lepra é hanseníase. Então não vamos usar, a gente vai ler na Bíblia porque é aquela palavra da época, mas a gente tem que atualizar o contexto de hoje em dia, porque é uma palavra pejorativa. Se ainda hoje é pesado, imagine na época de Jesus. Então eles eram totalmente marginalizados, tidos como impuros. E Jesus curou, não foi um, nem dois, nem três, não, viu? Foram muitos. Conta que de uma vez só em um dia, em uma hora, assim, em um minuto, ele curou 10 leprosos. Eu estou usando o termo da época, tá? Leprosos, de uma vez. Só que tem um detalhe importante. Desses 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Quem sabe? Quero ver agora, quem sabe. Quantos? Só um. 10%, né? Quem é bom em matemática, essa é fácil. 10% das pessoas agradecem.
A maioria de nós ainda somos ingratos. Então imagine uma pessoa sofrendo de hanseníase naquela época, ficar curado. Imagine a alegria, o peso que foi tirado dessa pessoa. E ainda assim essa pessoa não agradeceu ao médico dos médicos que a curou, que a libertou dessa doença, dessa opressão terrível. E aí a gente vê isso ainda hoje aqui no Centro Espírita. Quantas pessoas são curadas de diversas doenças? E aí você procura, cadê essa pessoa? Foi embora. Nunca mais veio, né? Se afasta do centro depois de um tempo. E aí tem sempre aquelas pessoas que são ioiô, né? Vai e volta, né? De repente volta. E geralmente quando volta, volta pior, viu? Do que estava antes. Cuidado, não é castigo não. Tem gente, ai meu Deus, é ameaça, então eu tenho que vir para o centro de todo jeito. Não, é só um alerta, que quem dá não sou eu não. Glauco Guedes é só um estudioso. O próprio Jesus fala sobre isso. Que quando a gente se afasta, o perigo é muito maior. Por quê? Porque agora a gente tem um conhecimento. Quem está aqui pela primeira vez ainda é ignorante, mas a maioria de nós já está aqui pela segunda, terceira, quarta, quinta, um mês, um ano, 10 anos. Tem gente que frequenta o Centro Espírita há 20 anos, 30 anos e ainda não pratica o suficiente. Esse é doente mesmo, viu? Pelo amor de Deus. Imagine eu, 40 anos no Centro Espírita, a minha idade. Porque já no útero de manhã já estava assistindo palestra. Então, o negócio é forte, né? Não é fácil. Ser pregador é fácil. Eu fiz curso de oratório, eu fiz curso de palestrante, eu leio os livros, eu tenho a didática, eu gosto de dar aula. Minha primeira profissão foi como professor particular, menor de idade ali, com meus 15 anos, já estava ganhando meu primeiro dinheirinho, dando aula de reforço. Eu gosto, é um talento, é uma vocação que eu tenho. A gente tem que multiplicar o talento que Deus nos deu. Então eu sei que eu tenho habilidade para isso e eu vou desenvolver esse meu talento. Então desde os 15 anos que eu dou palestra. Hoje eu estou com 40, então tem alguns anos aí de experiência. E aí você vê que cada um de nós tem uma habilidade. Jesus percebia isso nas pessoas e ele chamava essas pessoas. Muitos são chamados, mas poucos são o quê? Os escolhidos. Podem falar, viu, gente? Não tenho vergonha de falar, não. Quem já assistiu palestra minha, levanta a mão. Quem já viu? Levanta mesmo, estica esse braço, está com o limite possível, que é isso? Quem já assistiu palestra, levanta a mão. Botou desodorante? Pode levantar a mão sem perigo. Se não botou desodorante, tudo bem, vou entender. Faz assim só, né? Para não dar problema. Minhas palestras têm humor, gente, porque eu acredito que Jesus, ele tinha bom humor, e ele quer que a gente tenha bom humor. Jesus sorria, Jesus fez o considerado, né, primeiro milagre onde? Foi no funeral, foi? Não, foi numa festa de casamento. E ele transformou o vinho em água, foi isso? Transformou a água em vinho, para a festa continuar. Para ter alegria. Então essa ideia que se criou daquela coisa séria, né? Então tem gente que vem dar palestra aqui, parece um pastor, um padre daquela época antiga, né? Que a missa era em latim, era de costa. Daqui a pouco estão fazendo a mesma coisa aqui. Pelo amor de Deus. O povo fica falando palavras complicadas como se isso fosse uma boa palestra. A gente tem que fazer críticas construtivas e chamar palestrantes que falam uma linguagem que seja compreensível, acessível à maioria das pessoas. Porque a gente vem para cá, a maioria de nós como? Com a cabeça perturbada, embaralhada, obsediada, demais. E aí tem gente que fica dormindo na palestra, né, cochilando. Aqui ninguém está cochilando, graças a Deus. Comigo ninguém dorme. Mas tem palestra que, pelo amor de Deus, né? Então, não é culpa só do palestrante. Gente, a gente tem que fazer a nossa parte na construção de um mundo melhor. Então, Jesus, ele faz o convite. Ele nos chama. Muitos são o quê? Os chamados. E poucos o quê? Pode falar agora. Os escolhidos. Então, quem já assistiu palestra minha sabe que eu gosto de participação. Não é? Para que não fique aquela coisa monótona, né? Sem graça, para que a gente possa aprender. Quando a gente fala, a gente aprende mais. Não é obrigado a você falar, mas é importante você falar para você memorizar essas palavras que são chaves nesse processo.
Por que eu quero falar dessa palavra? Porque eu estou terminando de ver uma série que está na Netflix, que é maravilhosa. O nome da série é Os Escolhidos, só que é em inglês, né? The Chosen. Vocês já assistiram? Quem já assistiu pelo menos um episódio, The Chosen, vale a pena, gente. É maravilhoso. Botem lá na Netflix, tem a primeira temporada, a segunda, a terceira, e em breve vai ter nos cinemas a quarta. Ah, não tem Netflix, pode ver na internet gratuitamente. Então é fácil acesso, pode falar. Isso, você consegue. Bota no Google, que aí vai ensinar você o passo a passo. Você vê de maneira gratuita, vale a pena. Vale a pena, o que é bom tem que ser divulgado. Às vezes a gente fica assistindo coisas que não tem tanto conhecimento, é só um passatempo e diversão, entretenimento, mas a gente precisa também de momentos de seriedade. Então Jesus de Nazaré, ele conseguia penetrar, olha as palavras que estão aqui, penetrar com segurança nos refolhos do indivíduo e descobrir as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. O que é escamotear? Esconder. Então o inconsciente, se você for ver a imagem de um iceberg, eu acho que todo mundo aqui assistiu o filme Titanic, né? Que passou várias vezes, ainda passa, e no cinema então fez muito sucesso. Mas mesmo quem não assistiu o filme sabe da história que o Titanic foi derrubado por um iceberg. Por quê? A ponta do iceberg é pequenininha, mas lá dentro do mar tem uma camada enorme de gelo. Então Freud, ele percebeu esse símbolo, usou para mostrar que a nossa mente é parecida com o iceberg. Que o consciente é só a ponta do iceberg. Lá dentro dos refolhos da nossa alma, do nosso espírito, do nosso perispírito, tem toda uma camada, né, de profundidade lá embaixo. Então seria como se fosse o porão. E ele chama essa região de inconsciente. Então nós somos regidos muitas vezes pelo inconsciente. Nós fazemos coisas e a gente não sabe explicar por que a gente fez isso. Para que a gente fez isso? Então, são coisas que a gente não consegue explicar. E entra a ideia da psicanálise. Freud explica. Então, Jesus, ele conseguia, como um grande psicólogo, psicanalista, penetrar naquilo que não era percebido pela maioria das pessoas. Então ele tinha esse olhar diferenciado e conseguia fazer esse chamado. Mas nem todo mundo ia seguir a Jesus, né? Ainda hoje tem pessoas que não gostam de Jesus, que não são cristãos, né? Nós temos o livre-arbítrio para escolher entre o sim e o não. Por processos mais demorados, a psicologia profunda chega no momento às mesmas conclusões que ele lograva com facilidade desde há 2000 anos. Então hoje a psicologia profunda fala coisas que Jesus já pregava há mais de 2000 anos atrás, gente. Então veja como é atual as palavras de Jesus, né? Como são atuais. Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo e à alucinação da posse, não é isso que a gente vive hoje em dia no mundo consumista, capitalista, em que você quer ter. Então aí entra o verbo ter. Ter o quê? Ter posses, ter fama, ter glória, e aí entra a disputa, competição, um mundo cada vez mais competitivo. E aí vem Jesus, ele ressurge na consciência moderna, em plenitude, jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. Então Jesus era humano, a série retrata Jesus humano. Então a gente precisa entender esse Jesus que esteve presente entre nós e deixou uma mensagem profunda, como o grande semeador que ele era. Então nós, quando pregamos como palestrantes, a gente está cumprindo com aquilo que Jesus falou, e de pregar a todas as criaturas. Então cada um de nós aqui tem o poder de divulgar, compartilhar o que é bom.
Quem aqui já faz o evangelho no lar? Levanta a mão, quem já está fazendo o evangelho no lar. Olha que coisa boa. Por isso que eu gosto do Centro Espírita, né, Oriental Antônio de Pádua. Né? Ainda tem alguns aí que precisam fazer. É importante todas e todos fazerem esse evangelho. É um culto. Uma vez na semana você separa um dia, um horário, estuda em família e aprende mais do evangelho. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser estudado em casa. Então, esse livro, quem foi que escreveu? Vocês lembram o nome da autora? É um espírito, Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. Então, esse livro tem várias passagens bonitas. Jesus e desafios, Jesus e reencarnação, Jesus e amor, Jesus e dever, Jesus e alegria, Jesus e decisão. Então, são várias passagens. Eu vou ler aqui um trechinho da palavra Jesus e amor, quando o espírito, né, de Joana de Ângeles, ele escreve assim: por amor elegeu um samaritano desprezado para dele fazer o símbolo da solidariedade. Quando foi que Jesus fez isso? Na parábola de quem? Do bom samaritano. Não foi à toa que Jesus escolheu essa figura que era marginalizada, que não era bem quista pelos judeus. Com amor, liberou uma mulher equivocada, tirando-lhe o complexo de culpa. Eu atendo muitos pacientes, homens e mulheres, jovens e adultos, atendo casais também, faço terapia de casal, e a gente vê a quantidade de culpa que as pessoas carregam. Então, Maria Madalena, ou Maria de Magdala, ela tinha dentro de si um peso terrível da culpa. É muito ruim, gente, a gente se sentir culpado por algo que a gente fez. Passado que a gente carrega. Paulo de Tarso antes era, como o nome dele? Não era Paulo, era Saulo. E Saulo perseguia os cristãos. Então, ele teve que carregar esse passado. Quando ele chegava nos lugares, nem todo mundo acolhia ele bem. Inclusive os próprios apóstolos e discípulos de Jesus desconfiavam dele, porque antes ele era o inimigo. Então imagine, a pessoa que era o inimigo se tornou o amigo. E aí ele teve que enfrentar muitas dificuldades, foi preso, mas ele cumpriu o seu papel de espalhar essa boa nova. Não é fácil não, gente. Nem todo mundo aplaude, nem todo mundo elogia. Na época dos primeiros cristãos era muito mais difícil. Muitas vezes tinha que dar a própria vida. Praticamente todos os discípulos morreram de forma trágica. Vocês sabiam disso? Os 12 apóstolos de Jesus, como eu sou bom nordestina, vou usar a palavra nordestinês. Dos 12, 11 morreram de morte matada. Só um que morreu de morte morrida. Vocês entendem isso? Morte matada e morte morrida. É isso. Quem foi o único que não foi morto de maneira trágica, mas não foi por falta de tentativa não. Tentaram matar o velhinho. Morreu o velhinho na ilha de Patmos, depois que escreveu o Apocalipse. Quem foi? João, o evangelista. João era o mais novo dos 12. E foi o que morreu mais velho. Tentaram matar ele várias vezes, mas ele não precisava passar por isso. Por que será, hein? Quem foi João, evangelista, no passado? Provavelmente foi Sócrates. E como Sócrates, ele já tinha bebido a cicuta. Ele já tinha dado a própria vida em favor de uma causa. Não é à toa que Allan Kardec coloca no início do livro O Evangelho segundo o Espiritismo as bases filosóficas de quem? De Sócrates e de Platão. Veja, Sócrates veio 100, 200, 300, 500 anos antes de Jesus. 5 séculos antes de Jesus. Sabiam disso? Filósofo Sócrates. Só sei que nada sei. Não é incrível, gente? E aí você vê semelhanças entre ele e João Evangelista. Mas o missionário, o espírito de luz, não fica parado não. Vocês acham que os espíritos superiores estão ali deitados
nuvem, tocando a harpinha. Vocês ainda acreditam nisso? Não é possível, né? Aqueles anjinhos gordos, tudo obeso, não é nenhum faz exercício, fica ali só, pelo amor de Deus. Então isso é um quadro antigo, medieval, já passou essa época. Os anjos, que são esses espíritos de luz, espíritos superiores, eles trabalham e eles reencarnam várias vezes para ajudar no progresso da humanidade. Então, tudo indica que João Evangelista, de acordo, por exemplo, com o espírito de Miramês, diz que ele reencarnou como quem? Francisco de Assis. Então, veja, Sócrates, João Evangelista e Francisco de Assis. O mesmo espírito em diversas épocas servindo a uma única causa. Qual foi a causa que ele serviu? O amor, a sabedoria, que é a causa de quem? De Jesus de Nazaré. Não é à toa que Jesus, certa feita, disse que ele era o mais amado. Todo mundo conhece que João, ele tinha essa visão, né? essa percepção de amor. Então ele era o mais sentimental, o mais emotivo dos 12, né? Já Pedro era o mais enérgico, né? Tinha aquela força, aquela violência. Quando prenderam Jesus, cortou lá a orelha do soldado. A primeira cirurgia plástica, viu? Foi Jesus que fez. Lá, ó, ajeitou na hora a orelhinha. Hoje em dia, para ajeitar uma orelha é dificuldade, viu? O povo faz harmonização facial, puxa de um lado, puxa do outro, mas fica pior do que como era antes, né? Bota botox e faz não sei o que, tanto procedimento, é tanto dinheiro gasto, né, em busca de uma beleza, e nunca fica satisfeito. Você não sabe se a pessoa está rindo, se está chorando, é aquela coisa estranha, né? Para que tudo isso, né? Então a gente precisa entender a proposta de Jesus de transformação. Então Jesus, ele transforma, não é o exterior. Por que ele colocou a orelha de volta do soldado? Não foi uma questão de estética, de beleza. Foi para dar uma grande lição para Pedro. E o que foi que ele disse a Pedro? Pedro, embainha a tua espada. Por quê? Quem com a espada fere, com a espada será ferido. E aí a gente traduziu, né, no provérbio: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou quem com ferro mata, com ferro será matado. Enfim, toda essa ideia é a mesma, que tem a ver com a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Então Jesus aproveitou aquele momento para deixar uma lição de não às guerras, de não às armas, de não à violência, de não à pena de morte. Nós somos a favor da paz. Não é à toa que Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, os pacíficos, os mansos, porque eles herdarão a terra. Lá no Sermão da Montanha, vocês lembram disso? As bem-aventuranças, uma mais linda do que a outra. Então a gente não pode esquecer dos mansos e pacíficos e pacificadores, que a gente precisa ter. Controlar esse ímpeto. Quem aqui não é Pedro? Quem aqui de nós em algum momento não agiria parecido com o Pedro? De agir pelo impulso, de ser violento, de ser estressado. Tem ninguém aqui estressado não, né? Graças a Deus. Aqui é outro nível, grande papo. Então Pedro, ele era estressado. Pedro, ele foi avisado por Jesus que ia negar ao Cristo 3 vezes. E quando prenderam Jesus, quando crucificaram Jesus, foi perguntado e ele fez isso. Negou Jesus 3 vezes. E depois, como foi que ele ficou? Vocês lembram o que é que diz na Bíblia? Ele chorou, mas não foi só chorou, não. Preste atenção, vejam lá na Bíblia. Ele chorou copiosamente. Vocês sabem o que é isso? Vocês já choraram copiosamente? Gente, é muito triste. Eu já passei por dores terríveis. Só tenho 40 anos, mas tenho algumas vivências dolorosas. Já vi meu pai com câncer, já vi meu pai falecendo, já vi minha mãe com câncer, já vi minha mãe falecendo, minha avó e tantas outras pessoas que eu amo ainda. É duro. Não é à toa que Freud escreveu uma obra-prima chamada Luto e Melancolia, porque é uma das maiores dores que a gente sente, é o luto. A dor do luto é terrível. Eu trato pacientes perderam também entes queridos de maneira trágica. O que é que você vai dizer para uma mãe que enterrou seu filho? Não é fácil.
Eu sinto porque eu enterrei minha mãe e eu sabia que isso poderia acontecer, porque a ordem natural das coisas geralmente é a mãe primeiro, o pai primeiro, por ser mais velho, mais idoso. Não é à toa que Chico Xavier fez esse trabalho tão bonito. Quem assistiu o filme As Mães de Chico Xavier? Levanta a mão. Maravilhoso, gente. É emocionante, não é? Quem não assistiu, assista. Anota aí para não esquecer como é o nome do filme. As Mães, é no plural. E Chico teve mais de uma mãe, foi? Não é a mãe biológica de Chico. São as mães que Chico ajudou. Várias mães enlutadas com essa dor. É muito triste. Ontem eu fui lá no GEAP, em Piedade, e conversei com uma senhora espírita há muitos anos. E ela disse: Glauco, eu tive a alegria de receber uma carta consoladora do meu filho, que morreu jovem. Eu tenho outros filhos, eu amo ser mãe, mas foi uma emoção tão grande. Eu cheguei bem cedo, fiquei lá orando para ter esse prazer, essa alegria, essa bênção, e ela conseguiu isso, e guarda com muito amor essa carta que trouxe várias revelações para ela. Então ontem eu conheci pessoalmente, eu ouvi essa história que ela narrou de maneira voluntária, eu nem perguntei, mas ela quis contar para mim sobre isso. E aí a gente vê nos livros tantas histórias, né, de pessoas que tiveram esse contato, essa certeza de que a vida continua. Por isso que é tão boa a doutrina dos Espíritos. Você vai na igreja católica, você não consegue ter esse conforto, essa crença como uma certeza. Gente, eu não acredito que a vida continua após a morte. Eu tenho certeza. Eu não acredito na reencarnação. Eu tenho certeza que a reencarnação existe. Ah, Glauco, eu não acredito na reencarnação. Problema seu, vai reencarnar do mesmo jeito. Estou nem aí. Então é isso. Eu não vou ficar discutindo com você que você tem que acreditar na reencarnação. Gente, é uma lei, como tem a lei da gravidade. Você pode acreditar ou não. Se eu pego esse livro e solto aqui, ele vai cair. É a lei da gravidade. Não tem como eu lutar contra isso. Então, a reencarnação é uma lei, o progresso é uma lei. Então, não tem como você ir contra isso. É a lei de Deus. Ninguém pode mais do que Deus. Não é isso, gente? Quem pode mais do que Deus? Ninguém. Então, a gente precisa se conectar com Deus e esse Deus transforma. Então, eu estou lendo aqui só uma frase de Joana de Ângeles, que ela lembra da figura de quem? Maria de Magdala, Maria Madalena, que teve sua vida transformada por Jesus, que se libertou dessa culpa que ela carregava. E por que eu falei de Pedro? Dele ter negado 3 vezes. Olha, está tudo conectado, viu, gente? Eu quero que vocês entendam que existe uma diferença entre remorso e arrependimento. Vocês sabiam disso? Vocês se arrependem de algo que vocês fizeram ao longo da vida? Geralmente, os entrevistadores fazem essa pergunta para os famosos. Vocês já assistiam Jô Soares, Marília Gabriela e tantos outros, né? Hoje é Pedro Bial, né, que faz mais sucesso. Pode ver, a maioria deles pergunta, principalmente para pessoas mais velhas: você se arrepende de alguma coisa que você fez quando era mais jovem? Não é? É uma pergunta clássica. E alguns entrevistados, com vaidade, orgulho: eu não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Meu Deus, coitado, coitada, né? Como é que uma pessoa vive uma vida toda e não se arrepende de nada? É uma pessoa cega, né? No mínimo. Por quê? Nós somos espíritos inferiores. Todos nós cometemos erro. E a pior coisa do mundo é quando você não enxerga os próprios erros. Então você precisa, o primeiro passo para você evoluir, qual é? É você enxergar os seus erros. Para pedir perdão a Deus, eu tenho que primeiro entender que eu errei. Então é muito orgulho, é muita vaidade, é muita soberba você acreditar que está sempre certo. Tem gente que é assim, né? Não dá o braço a torcer. Aqui não, né? Vocês não conhecem ninguém teimoso, né? Na casa de vocês não tem isso não, né? Na família de vocês assim. Geralmente pessoa mais velha, né? Vovô, vovó, mamãe, papai, é teimoso, Glauco. Por quê? Por que essa cabeça dura, né?
Porque falta flexibilidade. Isso a gente chama de rigidez. Então, na época de Jesus, tinha muita gente assim. Geralmente eram os fariseus. Não, a lei diz isso. Não pode fazer isso no sábado. E aí Jesus veio o quê? Quebrar esse paradigma. O homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem? Vocês conseguem entender? Então tem gente que fica se detendo a detalhes, sabe? Discutindo o sexo dos anjos. Ah, Maria era virgem ou não era virgem? Maria teve outros filhos ou não teve? Eu quero lá saber se Jesus casou, se não casou. Eu quero saber da mensagem que ele deixou. Isso é que é o mais importante, gente. Quem foi que criou religiões? Fomos nós, seres humanos. Jesus Cristo não criou nenhuma religião. Qual foi a religião que Jesus criou? A religião do amor. Por isso que nós dizemos, fora da caridade não há salvação. Então, qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Pedro se arrependeu ou ele teve remorso? Se arrependeu. Quando ele chorou copiosamente, ele estava arrependido dos seus erros e se transformou. E o que foi que ele fez? Reparou o seu erro. Como foi que ele reparou o erro dele? Depois de um tempo, Jesus volta, ressuscitado, e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Vocês lembram dessa passagem? Claro que eu amo, mestre. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Quantas vezes ele perguntou, gente? 3. Por que será? Quantas vezes Pedro negou? 3. Quando Pedro responde pela terceira vez, sim, eu te amo. O que é que Jesus pede a Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Olha que missão. Muitos interpretam isso como se Pedro fosse o primeiro papa da igreja. Né? A gente respeita quem acredita dessa forma. Mas eu acredito que vai muito mais do que uma igreja de pedras, de tijolos. Não é? Existe aí uma metáfora, uma figura de linguagem que nem todo mundo consegue entender, mas Jesus falava assim, como se fosse por enigmas. Então a gente precisa perceber essa transformação que Pedro teve na sua vida, e ele cumpriu a sua missão, e lembra que eu falei? Morreu de morte matada. Como foi que Pedro morreu? Vocês sabem? Crucificado. Mas ele disse que não queria ser crucificado igual a Jesus, igual ao mestre, então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Olha que humildade desse grande discípulo, que para a Igreja Católica é um santo, não é? São Pedro. Não é à toa que a gente festeja, né, alguns de nós, todos os anos aqui no Brasil, essa bênção maravilhosa que Pedro, essa grande lição, né? Pedro estava lá presente nos principais momentos da vida de Jesus. Então, gente, Jesus ele é atual. Ele veio mostrar que não precisa a gente alimentar a culpa, porque essa culpa leva a um remorso, e esse remorso pode ser destrutivo. Quem foi dos 12 que teve remorso destrutivo? Judas Iscariotes. Judas era o tesoureiro, né? Guardava ali a bolsa, e a mensagem mostra, né, que ele vendeu Jesus, entregou Jesus, né? Mas ele não tinha maldade no seu coração quando ele fez aquilo, mas ele acabou caindo naquela artimanha toda, e quando ele viu o erro que ele cometeu, ele se arrependeu, mas pior ainda, ele teve culpa, remorso, e aí ele foi ao suicídio. Temos que ter muito cuidado, gente, com isso. Ainda hoje, o índice de suicídio é muito grande, isso é muito grave, é um tema importante que tem que ser debatido. Todo mês de setembro eu faço parte de campanhas de Setembro Amarelo, mas eu digo, é de setembro a setembro, é de janeiro a janeiro. A gente está no mês de janeiro, é um mês de conscientização também. Existe uma campanha no Brasil chamada Janeiro Branco, que a gente precisa participar para acabar com essa ideia de que fazer terapia, procurar ajuda psicológica, ou procurar um psicanalista, ou um psiquiatra, isso não é motivo de fraqueza, de vergonha, gente. Tem que ter coragem para pedir ajuda profissional.
tem que ter coragem para mexer com esses traumas, com esses monstros, com esses obsessores que estão dentro de nós. Aqui, ó, muitas vezes na nossa mente ou no nosso coração. Quando Paulo ele diz, combati o bom combate. Que bom combate é esse? Não é só o combate externo não, gente. Os nossos maiores adversários não estão longe de nós. Os nossos maiores inimigos estão onde, gente? Dentro de nós. Muitas vezes são os vícios. É o orgulho, é o egoísmo, é a inveja, é o ciúme, né? Uma coisa que ninguém tem, né? Pelo amor de Deus, aqui não tem ninguém ciumento, não. Vocês já leram o livro de Zíbia Gasparetto? Ninguém é de ninguém. Quem já leu esse livro? Levanta a mão. Ninguém é de ninguém, é maravilhoso, gente. Um romance que fizeram um filme. Vocês assistiram o filme? Ninguém é de ninguém, é lindo o filme. Assistam, quem não viu ainda, vale a pena. É um filme simples, mas que traz a lição. Mas claro que é melhor o livro, né? Nosso Lar. Quem assistiu o filme Nosso Lar, vai ter os dois, vamos assistir no cinema, gente. A gente precisa estar lá presente para ajudar na divulgação. Nosso Lar 2 está para ser lançado. Então a gente precisa selecionar o que é bom. O filme é bom, mas o livro é ótimo. Quem leu o livro Nosso Lar? Levanta a mão com alegria. Isso. É importante demais o livro. A gente aprende muito. Mas o tema de hoje fala de Jesus. Ontem, hoje e sempre. Então eu falei aqui que com amor, estou lendo como está no livro, viu gente? Com amor, liberou uma mulher equivocada, tirando-lhe o complexo de culpa. Depois, pelo amor, atendeu a estrangeira. Quem era essa estrangeira? Ciro Fenícia, que lhe pedia socorro para a enfermidade humilhante. Então ela sofria de uma enfermidade que trazia muita humilhação para ela. Qual é a mulher que gosta de ficar menstruada? Vocês conhecem alguma mulher que gosta de ficar sangrando? Imagine você ficar sangrando o tempo todo, numa época em que mulher menstruada era tida como impura. Então os judeus acreditavam naquela época que a mulher tinha que se lavar, que ninguém podia encostar, enfim, um monte de crenças que existia com relação. Ainda hoje a gente vê, né, algumas crendices com relação a isso. Imagine você sofrer com esse sangramento por 12 anos, contratar vários médicos e nenhum curar. E essa mulher foi no meio da multidão. E o que foi que ela fez? Tocou. E na hora Jesus perguntou: quem me tocou? Senti que uma força saía de mim. A força de cura, a energia de cura que todos nós temos. Jesus disse: vós podeis fazer tudo isso e muito mais. Quem aqui já é passista, doa fluidos, energia? Isso é muito bom. Ó. Mãos de luz. Jesus usava as mãos para curar. E a gente também pode. Tem gente que tem mais forte essa habilidade, que é o médium de cura, mas a gente pode desenvolver isso também. A gente vê em outras culturas, está se propagando muito o reiki. Eu fiz curso de reiki, é incrível. É outra metodologia parecida. É energia que você está ali doando e recebendo. A gente precisa se abrir, se permitir para isso. Você vai em outros lugares, tem o chocorê, então você passa ali aquela energia. Isso é incrível, é maravilhoso. A gente precisa do ecumenismo, do respeito, da tolerância, de entender que Deus está presente, Jesus está presente em tantos lugares, fazendo bem, curando. Tem cura, gente, na Igreja Católica? Claro que tem. Você vê as histórias lá em Lourdes, em Fátima, né? Tantas coisas lindas de depoimentos, testemunhos. Na Igreja Evangélica tem cura? Claro que tem. No Centro Espírita tem lugar que tem cirurgias espirituais, tem muita cura. Mas quando Jesus curava, muitas vezes ele dizia o quê? A tua fé te curou. Vai, não peques mais. Então, o que cura não é o médium, não é o pastor, não é o padre, não é o santo. Eles são instrumentos de cura. Sai Baba curava demais. Que energia que aquele homem tinha. O próprio Divaldo Franco foi curado de um problema no coração, através da energia de cura
Dessaidava, mas ele foi um instrumento. Doutor Bezerra de Menezes não podia curar? Claro que podia, como qualquer outros espíritos de luz, médicos, enfermeiros da espiritualidade, da medicina de Jesus. Então a gente segue o que Jesus nos orientou. Por isso que é tão importante seguir os passos de Jesus. Então essa mulher foi curada e teve a sua vida transformada. Ontem, hoje e sempre, Jesus transforma. Então nesse novo ano que se inicia, nós podemos também ter esse encontro com Jesus e ter a nossa vida transformada. Então fica a dica do livro. Como é o nome do livro de Joana de Ângeles? Vocês conseguem repetir? Jesus e o quê? A atualidade. Tá? É um livro fininho, tá vendo? Mas que tem muitas mensagens bonitas. Eu trouxe outros livros. Quem já viu palestra minha sabe que eu gosto de divulgar os livros. A gente precisa ler mais. Esse livro foi escrito por um médico de Minas Gerais. O nome dele é Andrei Moreira. Ele é palestrante espírita, cura e autocura. Então anote aí, coloca no celular, cura e autocura. Eu vou ler aqui um trecho desse livro para vocês verem como ele é bom. É maravilhoso. Olha o que tem aqui no índice, só para vocês verem e terem uma ideia do que trata o livro. Saúde na visão da ciência. Perispírito, modelo organizador biológico, que tem a sigla MOB. A cura segundo Jesus. Perdão, caminho para a cura integral. Fé, sintonia com a vontade divina. Auto-amor e holo-amor, síntese da cura. Então, a cura segundo Jesus, ele escolhe algumas passagens. Então aqui ele fala sobre o cego de Jericó, o paralítico da piscina de Betsaida, os 10 leprosos, o endemoniado gadareno, a cura da mão mirrada e o último é a cura integral. Então vale a pena você ler, principalmente esse capítulo, que é o capítulo 6. E aí eu separei um pouquinho aqui do capítulo, para vocês ficarem com vontade de ler o livro. Página 100 do livro fala dessa cura da mão mirrada. Quem conta essa história é o evangelista Lucas. Ele foi no dia de sábado, Jesus, encontrar-se no templo e louvar a Deus. Desejoso de dar uma lição importante à hipocrisia religiosa dominante naquela época, que proibia o trabalho em um dia sagrado, cura o jovem que tinha a mão mirrada, dizendo: abra-te, e ela se abriu. Feliz é a alma que se encontra no reconhecimento da grandeza do Senhor e identifica-se com ela, louvando a Deus em toda parte. Abrindo a mão do jovem no templo, o Senhor sintetiza a proposta de cura do Evangelho, sugerindo-nos que o adorador de Deus abre as mãos na direção do seu irmão para servir, estabelecendo ligações, conectando as almas e sentindo a todos como família irmandada em Deus nosso Pai. Nós estamos aqui hoje em uma grande família. E nós devemos abrir as mãos. Não só no sentido de doação de bens materiais. Vai passar a sacolinha aí, gente? Vai não, né? Não tem QR Code. Aí você vai na igreja católica agora, tem QR Code lá para você fazer a doação. Mas tem gente que é assim, ó, mão de vaca. Aqui não tem não, graças a Deus, né? Avareza, como um bom pernambuquês, pirangueiro, né? Olha que palavra bonita, né? Pirangueiro. Então, você consegue abrir sua mão? Metaforicamente, você pode abrir sua mão, mas eu quero que você abra sua mão e estenda sua mão para a pessoa que está do seu lado, que faz parte da sua família. A família espiritual. Porque Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Você é capaz de desejar a paz do Senhor para a pessoa que está na sua frente, para a pessoa que está na sua traseira, para a pessoa que está do seu lado? Vamos fazer isso agora e ser irmãos em Cristo Jesus, discípulos do Evangelho. Só para descer para apertar sua mão. A paz do Senhor, a paz de Deus. Vamos fazer isso agora, para praticar. Está com medo, está com vergonha, né? O Evangelho de Jesus não tem que ter medo, nem vergonha, não.
Não estou ouvindo. A paz do Senhor, a paz de Cristo. Desejo pelo menos a 2 pessoas. Não deixe ninguém sozinho. Ninguém pode ficar sem receber e sem doar. A gente tem que doar e tem que receber, gente. Vamos sair do isolamento. Já passou a época de ficar em casa, isolado. A gente precisa se comunicar, interagir. Um abraço salva vidas. Divaldo Franco conta a história que ele foi em outro país e tinha um senhor servindo. E Joana disse: abrace esse garçom. Eu nunca vi esse homem na minha vida, eu vou abraçar ele. Está ficando doida, Joana? Abrace esse homem. Aí, meu Deus, aí ele começou a imaginar o que ele ia inventar para abraçar o homem. O homem serviu na festa, aí ele pediu uma coisa, o homem deu. Muito obrigado, posso dar um abraço para agradecer? Aí Divaldo foi e abraçou o homem que ele nunca viu na vida. No outro dia, Divaldo passou um pouco mal, de algumas comidas estranhas, eu acho que ele comeu. E aí ele colocou aquela plaquinha no hotel: não perturbe. Quando vê alguém bateu, isso não é possível, tem a plaquinha de não perturbe, ainda tem alguém batendo. E ele foi atender e era o senhor. Você está precisando de alguma coisa? Não, porque ele não perturba, porque eu estou tendo alguma desarra. Não, vou fazer um chá para o senhor. Não gosto de chá. Divaldo não gosta de chá. E aí ele disse: olha, eu vim aqui lhe dizer que o senhor salvou a minha vida. Mas que é isso, meu irmão? Eu nunca fui abraçado a minha vida toda por um homem branco. Eu sou negro, vivo aqui nesse país. E eu estou passando por uma dificuldade muito grande. E ontem mesmo eu ia me matar. Eu já estava planejando o meu suicídio. E aquele gesto do Senhor fez eu repensar. Mas por que você está pensando isso? Não, minha esposa está doente. E a gente não tem recursos de curá-la. Aqui não tem sistema único de saúde. Aqui não tem condições. E eu preferia morrer do que ver minha esposa desse jeito. E ela ia ganhar um dinheiro, enfim. Aí disse: olha, a gente pode ajudar. Na hora a Joana veio e disse: ela vai ficar boa, diga a ele que ela vai ficar boa, a gente vai trabalhar com ela. E ele começou a explicar o que era espiritismo para ele, nunca tinha ouvido falar. E aí deu umas orientações, o homem adorou a doutrina, se tornou espírita. Divaldo mandou livro para ele, trocaram mensagens, o homem fundou um centro espírita na cidade, a mulher foi curada. Isso é o evangelho que transforma. Um aperto de mão que eu estou pedindo para vocês darem, gente, tem um propósito. Porque eu sei que tem gente aqui com a mão mirrada, não só no sentido de avareza, mas nesse sentido de se fechar. Às vezes a gente cria capas, armaduras, sabe? E essa armadura pesa. Então se liberte dessa capa que aprisiona e olhe a pessoa que está do seu lado. Às vezes a gente senta do lado de alguém e nem olha, nem aperta a mão, nem diz boa noite. Então, gentileza gera gentileza. Jesus disse: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Cadê o amor aqui dentro do Centro Espírita Oriental Antônio de Pádua? Então a gente precisa expressar esse amor. A gente precisa ajudar essas pessoas que estão perturbadas, como Jesus ajudou. Não foi uma, nem duas, nem três. Foram vários que tiveram sua vida transformadas por Jesus. Outro livro que eu trouxe foi Primícias do Reino. É um livro de Amélia Rodrigues, que conta várias histórias bonitas, inclusive algumas que eu contei aqui, como foi a história de Simão Pedro, Pedra e Pastor. Tem um capítulo falando sobre isso. Além desse, tem vários outros exemplos de vidas que foram transformadas por Jesus. Vocês lembram do mancebo rico? O mancebo rico foi atrás de Jesus. É linda essa passagem, que fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então a gente precisa desapegar do dinheiro e ajudar. Então esse mancebo rico, ele não aceitou o convite de Jesus. Ele foi um dos chamados, mas não foi escolhido. Mas Jesus teve piedade dele, porque ele se esforçou, ele foi lá conversar com Jesus e pedir orientação. O paralítico de Cafarnaum, aqui conta um detalhe que não está na Bíblia. O que foi que aconteceu com o paralítico de Cafarnaum depois que ele se curou?
ele foi ostentar o novo corpo dele numa taberna, bebendo e usando o seu corpo para questões sexuais com prostitutas. Então veja, foi curado do corpo, mas não foi curado da alma, do espírito. E Jesus chora. Então aqui conta que depois que ele cura o paralítico, e ele vê que o paralítico vai fazer essa escolha, Jesus começa a chorar, e Pedro acha que ele está chorando de emoção, de alegria, porque teve tantas curas. E aí Jesus explica a Pedro que nem todos aqueles que foram curados tiveram realmente sua vida transformada. E aí conta a história do paralítico, por exemplo, né? Natanael Ben Elias era o nome dele. Jesus chama ele pelo nome, para chamar a atenção dele, mas mesmo assim ele não consegue, né? Ele entrou na casa de Simão Pedro por cima, né? Botaram cordas e ele fez essa cura que chamou a atenção. É muito bonito, é retratado na série do The Chosen, muito bom. Então esse livro, gente, é emocionante. Em alguns momentos chorei lendo essas passagens, você começa a imaginar como foi que aconteceu realmente. Como é o nome do livro? Primícias do Reino. Quem foi que escreveu esse livro? Amélia Rodrigues, através da psicografia de quem? Divaldo Pereira Franco. Outro livro mais antigo, mas muito atual, é o livro Boa Nova. E aqui conta a história de Joana de Cusa, que foi uma das pessoas que também teve a sua vida transformada e foi uma das reencarnações de Joana de Ângeles. Aqui conta a história de Maria de Madalena. O que foi que aconteceu com Maria de Madalena? No Evangelho não diz, mas aqui mostra que ela foi ajudar justamente os leprosos. E como foi que ela morreu? Adquirindo também a hanseníase. Então é emocionante essa história narrada aqui. E veja como foi importante para ela passar por essa doença para expiar. Porque ela era muito vaidosa, uma mulher muito bonita. E aí era preciso ela passar por isso para se regenerar por completo e ser esse espírito tão iluminado que ela é hoje em dia. Outros livros que eu trouxe, eu sei que já está em cima da hora, mas só para citar, esse livro daqui para mim é muito importante para ser estudado. O nome do livro é O Consolador. São várias perguntas e respostas que foram feitas para Emmanuel. E aqui fala também sobre Jesus. E aí eu separei só uma pergunta, não é, falando de Jesus, porque ele é o nosso mestre, né, por excelência. E aí tem uma passagem que diz assim: meu pai e eu somos um. Podemos receber mais algum esclarecimento sobre essa afirmativa do Cristo? Aí diz assim: a afirmativa evidencia a sua perfeita identidade com Deus na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. Então, as parábolas de Jesus trazem muita sabedoria para a humanidade e às vezes as pessoas interpretam ao pé da letra, mas nós temos que entender o que está por detrás, né, subliminar ali dessas passagens bíblicas. Então é tudo explicado muito bem aqui nesse livro. Como é o nome do livro? O Consolador. E o último, para fechar a palestra, é esse livro pequenininho que eu herdei da minha mãe, por isso que está velhinho assim. Minha mãe também era espírita, dava palestras e ela adorava esse livro. O nome do livro é Jesus no Lar. Minha mãe adorava fazer o Evangelho no Lar. E aí, quando eu peguei esse livro hoje para trazer, eu disse: eu vou trazer essa homenagem para minha mãe. Porque aqui nesse livro narra vários momentos da intimidade na casa de Pedro, onde eles faziam o Evangelho no Lar. Então foi lá que foi feito o primeiro Evangelho no Lar. Então aqui tem várias histórias bonitas que você pode ler durante o seu Evangelho no Lar. Então fica essa dica para vocês fazerem o Evangelho no Lar e lerem esse livro ou qualquer um outro, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Então Jesus está presente, gente, aqui e agora. Eu acredito nisso. Vocês acreditam? Porque Jesus disse assim: quando 2 ou mais pessoas estiverem presentes em meu nome, eu estarei presente. 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente. Então eu adoro aquela música do padre que diz assim: Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu.
Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Então é isso. Vamos falar com Deus. Daqui a pouco vamos fazer a prece final e vamos entrar em sintonia com Deus e sentir essa presença de Deus em nossas vidas, junto com Jesus. Ontem, hoje e sempre. Que a paz de Cristo permaneça conosco hoje e sempre. Até a próxima. Muito obrigado. Queremos agradecer ao nosso amigo, parceiro, sempre presente, Glauco, pelos ensinamentos, né? Então, cada vez, cada semana, reforçando, né, o nosso trabalho de amor e caridade, reforçando que fora da caridade não há salvação e fora se tem Jesus no coração, a gente não caminha, né? Então, vamos fazer nossa prece de encerramento e vamos para o passo. Senhor, já que estamos sendo merecedores de tuas graças, ajuda-nos a enfrentar todos os obstáculos e dai-nos força suficiente para abrandar os corações dependentes. Mestre, emudece nossos lábios, fecha-nos os ouvidos a qualquer injúria. Dai-nos as provas de lugar necessárias, mas dai-nos também a coragem de enfrentá-la. Boa noite a todos, bom final de semana, e para a semana a gente está aqui, firme e forte, tá? Um abraço. Obrigado também. Deus te abençoe sempre.